Ora, muito bem, estamos ao vivo pregando aos mortos. Você já parou para meditar? Você já parou para analisar o que seria você pregar aos mortos? Seria algo relacionado ao que está escrito ali em Efésios no capítulo 2? Será que está ligado ao que consta ali em Apocalipse no capítulo 3? Acerca ali da igreja de Sardes? Bom, eu confesso que planejo analisar esses dois pontos. E eu te prometo que até o final dessa live você entenderá se você está vivo ou se você está morto. Se você que ouve essa palavra, você está vivo ou você está muerto. Ok? Você está no canal É Desse Modelo e esse que vos fala é o seu amigo Reiner. Aqui nós falamos de política, falamos de religião, de teologia e questões sociais, afinal de contas, todas essas coisas sempre Olha só, quando eu vou lá em Efésios, tá certo? No capítulo 2. Olha só, o primeiro versículo vai dizer assim, ó: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas ou nos vossos delitos e pecados. Tá certo? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Segundo o padrão desse mundo, normal desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Tá certo? Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Paulo, ele vai dizer, usando, claro, uma figura de linguagem, ele vai afirmar que aqueles que antes andava segundo as paixões da sua carne, segundo as inclinações da carne, segundo o que reza na cartilha secular, segundo o nosso original de fábrica, vamos dizer assim, nós estávamos mortos. Nós éramos mortos. Nós éramos mortos no sentido de que a condenação de morte eterna, que é a separação, isso já estava decretado. Recapitulando aqui, então Paulo ele vai falar de como que era o estado do indivíduo aos olhos de Deus, espiritualmente, qual que era o estado do indivíduo antes dele ser vivificado pelo Espírito Santo, tá certo? Que deu vida ao indivíduo e assim o indivíduo pôde
dar algum passo em direção ao Redentor, Cristo Jesus, nosso Senhor, tá bom? Então, era assim que nós, homens naturais, vivíamos, era assim que nós, homens naturais, andávamos por essa terra, fazendo aquilo que desagradava a Deus, aquilo que desagrada, né, a Deus, fazendo aquilo que ia de encontro à nossa carne, aos nossos desejos, às concupiscências, né, da nossa carne. Perfeito? Então, assim nós éramos. Como nós, como criatura e não filhos, nós desagradávamos a Deus, pois o pecado habitava em nós. Não é isso? Nós nascemos do pecado, nós vivemos em pecado ou vivíamos em pecado e, por natureza, ou como que eu posso dizer, né? Como consequência, tá certo? O nosso destino era a separação eterna, que é a morte espiritual, tá certo? Mas o Senhor nos reconciliou através do seu Filho, através ali do Calvário, tá? Então, esse é o indivíduo que era morto. Então, quando nós pregamos, quando eu afirmo pregar aos mortos, claro, quando eu vou fazer a capa, eu vou colocar uma capa de vídeo aqui, eu vou trazer algo assim que lembre de fato The Walking Dead, que eu amo, gosto demais, né? Vou fazer referência sim a um zumbi, vou fazer sim referência a um caos, a um apocalipse zumbi, coisa nesse sentido, né? Que é para poder, de fato, aí chamar a atenção do público, não é isso? Mas quando eu digo que eu vou pregar aos mortos, né? Eu não vou em um cemitério, por exemplo, e não vou na tumba, não vou interceder aos mortos, nada disso. Eu vou pregar para quem de fato está vivo e não está em Cristo, pois aquele que não está em Cristo, ele não está vivenciando aquilo que o Criador estabeleceu de fato para ele, que, vamos dizer, aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio, conforme está escrito, conforme está registrado lá em Romanos 8, do 28 até o 30, né? Aquilo ali era o que Deus estabeleceu, aquilo que Deus desejou para a raça humana. Mas por causa do pecado, o homem se desviou aí dessa rota, desse propósito. Não é isso? Não é isso? Mas, em dado momento, Deus, ele decide mudar a trajetória do homem, mudar a trajetória do destino final, a trajetória e o destino final do indivíduo, criando ali o plano de salvação. Tá certo? Então você vai pegar lá, ó. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Jesus, ele, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Aqueles que predestinou, a esses chamou, aos que chamou, perdão, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Tá certo? Então, quando Deus ele age na vida do indivíduo, quando Deus ele age na caminhada do indivíduo, ele de fato ele opera para que seja quebrado a barreira de inimizade entre Deus e o homem. De fato é realizada como que eu posso dizer, é estabelecida, né, aquela filiação por adoção, ou seja, nós somos filhos de Deus, somos adotados, somos considerados como filhos adotivos, tendo como irmão mais velho
Jesus Cristo, tá certo? Só você ler com atenção lá Romanos 8, 29. Beleza? Deixa eu tirar esse fone aqui porque eu não tô tendo retorno de nada. Tá me entendendo? Quando o indivíduo ele passa por esse processo, que ele vai ser transformado, aí vai ser o que a palavra vai dizer que o indivíduo, Jesus, ele dá a sua vida, ele se entrega, ele é ali o sacrifício, ele morre para nos dar direito à vida e vida eterna. Quando isso ocorre, aí sim nós, de fato, passamos a ser vivos, seres espiritualmente vivos, seres que existe sim uma expectativa de viver na eternidade, de fato, viver a eternidade, de fato, estar com o Senhor na eternidade. Então, assim, o indivíduo que antes estava morto, seus delitos e pecados, ele passa a viver. Depois que ele recebe vida através de Cristo, tá certo? Quando eu vou lá em 1 Coríntios 5, 21 ou 2 Coríntios 25, 21, eu sempre confundo, quer ver? Eu acho que é 2 Coríntios 5, 21, quer ver? Acho que é 2 Coríntios 5, 21. Quer ver? É 2 Coríntios. 1 Coríntios 5 vai até o 13 apenas, né? 2 Coríntios 5. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, né, fôssemos feitos justiça de Deus, ou fôssemos justificados por Deus. Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa vida, esta nova vida, esse trecho até, se não me engano, ele se encontra lá em Gálatas, tá certo? Capítulo final lá, capítulo 6, posso até dar uma olhada aqui. Mas os textos, eles nos apontam que, de fato, essa nova condição que o indivíduo ele se encontra, essa condição ela é dada por Deus, ela é realizada na vida do indivíduo por Deus. Não é pelo esforço humano, não é pelo querer humano, até mesmo porque se fosse pelo querer humano, ele poderia até se gloriar disso, coisa que lá Efésios no capítulo 2, lá por volta do, sei lá, versículo 6 vai dizer, né? Então é isso daí, tá? Esse é um ponto que eu queria abordar. Então, o que seria pregar aos mortos? É sim eu levar a mensagem da cruz, é sim eu levar a mensagem que transforma para aqueles que estão vivendo em seus delitos e pecados aqui nessa terra. Ou seja, aquela pessoa que não encontrou Cristo. Mas a pessoa, após a conversão ou após o recebimento, a iluminação da mensagem evangelística, ele pode estar morto achando que está vivo? Pode. E nós iremos conferir isso daqui agora mesmo, no versículo, ou no capítulo 3 de Apocalipse, tá certo? Versículo 3 de Apocalipse. Já estou crucificado com Cristo. Não é isso? É Gálatas 2, versículo 20. Não é final de Gálatas, é Gálatas 2. Ô, Renner, dá mancada não.
Não dá mancada não, você não tá conseguindo decorar mais igual você decorava antes. Tem que voltar a decorar mais, tem que ler mais, tem que gravar mais, né? Ler a gente lê, né? Só que você tem que ler para poder gravar, isso tem muito tempo que eu não faço, né, amados? Tem muito tempo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que parada profunda, né, meu irmão? Que parada profunda. Este viver que agora tenho na carne, a vida terrena do crente, vivo pela fé, a confiança diária em Cristo, como revelada nas promessas de Deus quanto à sabedoria, justiça diante de Deus, santidade crescente e redenção final de todo o mal. Me amou e a si mesmo se entregou por mim. A morte de Cristo foi motivada pelo amor às pessoas específicas escolhidas por Deus para serem sua igreja verdadeira. Isso é nota de rodapé da minha Bíblia de estudo Herança Reformada. Então você pode conferir todo esse versículo, né, 20, Gálatas 2, versículo 20. Você pode estudar ele mais, você pode desmembrar ele mais aqui com 1 Coríntios 1:30 e Efésios 1:4 e Efésios 5:25. Que coisa bela, meu irmão, que coisa. Apocalipse no capítulo 3, tá? Quem tá buscando palavra, fica aqui porque, vamos dizer, a primeira parte foi boa, a segunda será ótima. Olha só, olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Cadê meu OBS? Aí, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. E ao anjo da igreja, é a quinta carta. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei em tuas obras, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só que coisa linda, olha que coisa. Igreja de Sardes, tá certo? O texto vai começar da seguinte forma, e é algo interessante que todos nós devemos aí entender, que é a seguinte coisa, e perceber, né? Eu não vejo ninguém falar isso. Não vejo ninguém falar isso. Olha só. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, 2 pontos. Esse anjo, o que seria um anjo? Tá? O anjo, quando você vai pegar ali a essência, ali a raiz da palavra, anjo é o mensageiro, tá certo? Então, se a igreja de Sardes ela tinha um mensageiro, logo o que seria esse mensageiro? Seria sim o pastor, seria sim
aquele líder local, né, responsável aí por transmitir a palavra do Senhor, tá certo? Então, é até algo que eu preciso dizer aí qualquer hora dessa, né? Esse mimizinho aí que tem, né? Dizendo, né? Pessoas dizendo que não existe pastor na Bíblia, que o único pastor é Jesus. Pelo amor de Deus, isso é desonestidade intelectual, tá certo? E nós vamos passar nisso daí depois. Eu tenho necessidade de ser chamado e de me colocar como pastor? Não, tem necessidade nenhuma. O título não me faz falta e nem me agrada em nada, tá certo? Quem quiser me chamar, quem quiser reconhecer, amém. E eu reconheço o respeito que você tem em relação a isso. O que eu sou totalmente contra e a cada dia mais tenho sido mais contra ainda é quando as pessoas e líderes, eles dão a tal carteirada com isso daí. Isso me deixa louco. E um outro aspecto também é que eu observo que hoje qualquer porcaria recebe nome de pastor, qualquer porcaria que tem aí, né, se intitula pastor e as pessoas também ovacionam a pessoa, idolatram a pessoa como o pastor, como a autoridade, como o intercessor, como o sacerdote. E não é nada disso. Não é nada disso. Tá certo? Por exemplo, Francisco Aleluia, até hoje ele é chamado de pastor. Então, quando a gente analisa esses casos, dentre tantos outros, dá vergonha hoje de ser contado como mais um pastor evangélico ou protestante, coisa que o valha. Dá vergonha, por quê? Porque hoje qualquer lixo recebe nome de pastor, tá certo? Então, me respeitem, pode, se você respeita, né, o que há sobre a minha vida, né, digamos, essa unção, essa responsabilidade, esse dom, esse talento, se você reconhece, amém, amém, amém. Beleza? Vou respeitar isso daí. Mas se você reconhece e quer me chamar de Reiner, meu irmão, melhor ainda, me chame pelo nome, tá certo? Me chame pelo nome que tá bom demais, tá bom? Demais. E muito provavelmente eu irei dar um recadinho aí para uma tal de, acho que é Gemma Sky Simpson, né? Que nomezinho de canalzinho fake horroroso, né? Muito mal produzido, muito mal elaborado, né? Nós vamos falar sobre pastor, tá certo? Vamos falar sobre pastor, tá certo? Não vai demorar muito não. De repente a gente faz isso daí. Hoje é quarta, quinta. Vamos ver se a gente fala isso daí sexta-feira, tá certo? Tá certo, Gemma? Tá certo, Gemma? Deixa aqui comigo, tá, Gemma? Deixa comigo, viu? Bom, então, o pastor da igreja de Sardes recebe carta. Aleluia. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí você vem e me pergunta, mas vem cá, 7 Espíritos? 7 Espíritos? Que parada é essa? 7 Espíritos? Tá certo? Então, o que seriam 7 Espíritos? Seriam 7 Espíritos Santos? Seria desses 7 Espíritos Santos, cada um deles tem uma propriedade, tem aí uma função, uma habilidade, vamos colocar assim, uma, um propósito, algo assim? Não, vamos lá. Nunca vi ninguém falar isso. Nunca vi. O que seriam 7 espíritos? Isaías no capítulo 11. Isaías capítulo 11. Versículo 1, versículo 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Tá certo?
Aqui falando acerca do Messias, né? E repousará sobre ele. Presta atenção, é sobre ele, sobre o Messias. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de inteligência e o Espírito de conselho e de fortaleza. Já foi 5. E o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 Espíritos. 7 Espíritos. É isso daí. É o que a Bíblia está falando aqui, Apocalipse, é justamente isso daqui. Tá certo? Você já viu isso alguma vez lá na sua igreja, na sua instituição de estimação? Não, você nunca ouviu, e eu sei disso, eu sei que você nunca ouviu, tá? Mas eu tô aqui para te ajudar, eu quero fazer você ouvir tudo isso, tudo aquilo que você nunca ouviu lá, você vai ouvir aqui com o Gordinho. Sempre foi assim, porque agora vai ser diferente, não é isso? Não é isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o texto está falando, quando se refere a esses 7 espíritos e as 7 estrelas. O que seria as 7 estrelas? Tá certo? As 7 estrelas, elas são uma referência das atuações, né, daquilo que, quando age o espírito, ele, vamos dizer, o que há de mais virtuoso nessas ações seriam aí essas estrelas, vamos dizer. O espírito, vamos colocar aqui, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, ó. O espírito de conhecimento. O espírito de conhecimento. O que seria essa estrela? E quando eu falo estrela, vinculada a esse espírito de conhecimento. Olha, a estrela seria aquilo que é produzido, aquilo que é promovido através desse espírito. Se é o espírito de conhecimento, logo a estrela, ela tem que ser algo ligado aí, por exemplo, a um ensino, a uma palavra que vai instruir. Tá entendendo? Você tá entendendo? Então, as estrelas, elas são o produto, aquilo que de virtuoso é gerado por estes espíritos. Que coisa bela, ô meu irmão. Isso é bonito demais, Vanusa. Isso é bonito demais, Miriam. Que é isso? Josineide Lima, isso é bonito demais. Isso é bonito demais, gente. Como é que a gente perde um trem desse? Lu, filha do Altíssimo, como que a gente perde uma parada dessa? Como que a gente não para? Olha pra você ver, como que a gente não para analisar uma ou duas palavras dentro de um versículo. A gente não para. Por isso, o pessoal vai atropelando, não sabe no final das contas que tá lendo e faz confusão, né? Então é isso daí. Olha só. Essas coisas diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, Sardes, que tens nome de que vives e está morto. Tem nome de que vive. Que parada é essa? Mas tá morto. Então, nominalmente, externamente, pelo conhecimento das pessoas, daqueles que estão ao meu redor, eu estou vivo. Eu sou um cristão. Eu sou um cristão que vivencio o meu cristianismo, a minha religiosidade. Vou aos cultos, vou às reuniões, compareço às reuniões, e quem está ao meu derredor observa tudo isso daí, perfeito? E para eles, o meu cristianismo está vivo. Mas aquele que tudo conhece, que é onisciente,
que sonda os nossos corações, ele sabe se nós estamos recebendo a nomenclatura de que estamos vivos, mas ele sabe se nós estamos vivos de fato ou mortos. É o que o texto está transmitindo, está querendo transmitir aqui para Sardes. Perfeito? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenham achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Vamos lá, gente. É necessário, é muito interessante. Por isso que eu falo, Bíblia, quanto mais você conseguir se aprofundar, melhor. Eu quero abrir um breve parêntese e aproveitar que eu tô com uma audiência legal aqui. Ó, tem 10 pessoas, mas, meu irmão, são 10 pessoas que deveriam realmente estar aqui para ouvir. Eu comprei uma coleção. Eu vou mostrar isso daqui, tá? Eu vou mostrar isso daqui porque tem a ver com o que eu irei fazer com o rumo que eu vou dar aqui nessa palavra de hoje, nesse estudo aqui de hoje, tá? Olha só, eu comprei isso daqui, ó. Eu vou fazer um vídeo mostrando esses 3 livros aqui, ó. Aqui, ó. Eita. Nós e a Bíblia é o 3º livro. Os Outros da Bíblia é o 1º livro. O 2º livro é esse, ó. Aqueles da Bíblia. Perfeito? O que de fato esses livros aqui de André Daniel Henke, tá certo? É um gaúcho que hoje mora em Santa Catarina, tá certo? Esses livros, eles vão mostrar, né, detalhes. Por exemplo, Nós é a Bíblia. Vai mostrar detalhes do judaísmo, vai mostrar detalhes do cristianismo mais primitivo, vamos colocar dessa forma. Ou seja, tem a ver com nós e a Bíblia, tá certo? Outros e a Bíblia. Aí eu tenho que abrir para ler. Eu não gosto de ver spoiler do livro também não, tá certo? Mas, por exemplo, eu tô vendo aqui figuras aqui, ó, relacionadas aqui, ó. Aqui, ó. Esse carinha aqui tá parecendo com Nero, né? Então, o imperador romano. Aqui eu tenho um bezerro de ouro. Aqui eu tenho a figura do sacerdote. Tá certo? Aqui eu tenho Osíris, né? Do panteão egípcio. Aqui embaixo. Aqui embaixo, ó, eu tenho Gilgamesh. Tá certo? Gilgamesh é um campeão, é um herói, né? Da cultura suméria. Tá certo? Talvez aqui eu tenho Zeus, né? E essa do meio aqui eu não consegui identificar ainda. Tá certo? Então, o que esses dois aqui, ó, eles poderão... Também aqueles da Bíblia aqui também, ó. Tá certo? O que podem esses livros estar falando, né? Podem não, o que eles estão falando, né? Eles estão falando de figuras que a Bíblia mostra, a Bíblia aponta, só que, por exemplo, fala, mas não dá lá tantos detalhes. Por exemplo, você for lá em 2 Reis, você vai ouvir falar de Baal-zebub, não é isso? Para quem não sabe, Baal-zebub é o que nós conhecemos hoje como Bel-zebu, tá certo? Ou Baal-zebu. Então, com as adaptações, transliterações e tal, né? Baal-zebub é hoje o que conhecemos como Belzebu,
tá certo? Mas, por exemplo, lá não vai falar de Baal-zebub, não vai dar detalhes do que seria o culto, ou o que isso aí pode ter influenciado ou não, né? No povo judeu e tudo mais, os hebreus, né? E tudo. Mas esse livro aqui, ele promete se aprofundar aí nessas questões, tá certo? Se aprofundar aí e trazer aí clareza acerca disso daí, desses detalhes. Olha só. Esse Nós é a Bíblia, eu comecei a ler ontem, chegou ontem, comecei a ler ontem mesmo. Já li boas páginas ali e tô gostando demais, tá certo? Por que eu tô falando isso daqui com vocês? Por que eu tô falando isso daqui com vocês? Quanto mais você conseguir se aprofundar em detalhes da Bíblia, melhor será para você a compreensão. Ah, mas isso não é necessário, isso é coisa de teólogo, meu irmão. Isso é necessário para qualquer cristão, qualquer pessoa que se diz cristã. Isso é necessário. Você sabe por quê? Se você se aprofundar no contexto de Sardes, você poderá entender o porquê que foram empregadas ou foram dirigidas essas palavras aqui para Sardes, para a igreja de Sardes, para o anjo da igreja, para o pastor de Sardes. Você está me entendendo? Porque às vezes você vai para ler, mas você não estou entendendo. Quando você vai entender, quando você vai buscar entender o que está acontecendo com Sardes ou o que aconteceu com Sardes, você poderá sim, né? Você poderá sim entender melhor o porquê que tais palavras foram empregadas. E aí você poderá fazer uma aplicação pessoal. Você até poderá fazer uma aplicação pessoal com isso daí. Olha para você olha para você ver como que é interessante. E nós iremos, Rúbia, fazer isso daqui agora, tá? Olha só. Eu peguei aqui, ó, porque eu conheço essa história aqui e tal. Eu conheço essa história, eu conheço Sardes, conheço a história de Sardes. Tá certo? Eu vou trazer para vocês aqui, ó. Enquanto isso, você pode sim compartilhar. Você pode sim deixar o seu like, você pode compartilhar, tá certo? Quem tá gostando da live, fala eu, tá? Só fala eu aqui no chat, tá certo? Olha só. Olha só. Vamos entender Sardes, vamos entender o contexto de Sardes. Vamos entender o contexto de Sardes. Porque quando a gente vem aqui no versículo 3, que está escrito, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti. Olha só, porque para quem está pegando o texto aqui agora e está lendo, quando vai falar dessa questão de vigiar, que não sabe a hora que vem como um ladrão e tudo mais, o que as pessoas elas serão levadas a pensar ou lembrar? Vai lembrar lá das 10 virgens, né? 5 loucas, 5 prudentes, né? Vão lembrar lá do discurso de Jesus, discurso escatológico, né? Quando Jesus vai dizer que a vinda do Filho do Homem será como ladrão que vem de noite, aquela coisa toda, né? Só que vamos lá, presta atenção. Vamos analisar aqui, vamos ler algo aqui. E lendo isso daqui, você vai dizer, você vai ter uma base aí, se de fato é interessante a gente aprofundar mais na história. Isso é muito importante. E você vai ver se vai fazer mais sentido o que nós estamos lendo aqui, o que está em Apocalipse ou não. Olha só, as pessoas aqui estão gostando, muito obrigado. Eu quero agradecer a presença aqui também a nossa querida Karine Gatling. Jesus abençoe, Karine. Jesus abençoe poderosamente. Muito bom te ver aqui, tá bom? Jesus abençoe. Olha só. A igreja de Sardes. A cidade antiga de Sardes. Hoje, atualmente, né?
apenas ruínas perto de uma vila, né? Perto da atual vila de Sarte, na Turquia. Considerava-se impenetrável nos momentos áureos dela, nos tempos áureos dela, de Sardes. Ela foi situada numa rota comercial importante no Vale de Hermo, como a parte superior da cidade, né? A parte superior da cidade, a acrópole da cidade, quase 500 metros acima da planície, nos rochedos íngremes do vale, né? Vale lembrar que então esses Sardes, eles estavam em um local alto, 500 metros acima da planície, tá certo? Em rochedos, tá? Cercado por rochedos. E há um detalhe que esses rochedos, eles até tinham uma certa instabilidade. Ou seja, embora fosse íngreme a localização, fosse no alto, né? E o acesso, né, seria em um rochedo íngreme, tá certo? Não daria nem para escalar, né, de forma, vamos dizer, né, tranquila, porque essas pedras, né, boa parte delas, elas se soltavam de forma fácil, né? Então, vamos dizer, você tem ali uma inclinação, uma encosta, formada ali por rochas que se soltavam com uma certa facilidade. Então, quem tentasse subir poderia aí se acidentar, tá certo? Era uma cidade próspera. Olha para você ver como que era Sardes. Quando ela estava viva, ativa, vibrante. Era uma cidade próspera. Em parte devido ao ouro encontrado no Pactolos, né? Um ribeiro que passava pela cidade. A cidade antiga fazia parte do reino lídio, ou seja, da antiga Lídia, né? Antiga Lídia. Pela produção de ouro, prata, pedras preciosas, lã, tecido, etc., se tornou próspera. Os lídios foram o primeiro povo antigo a cunhar regularmente moedas. Então, o primeiro povo a realmente ter como padrão e costume, né? Eles tiveram como padrão e como costume cunhar as suas moedas, tá certo? Olha pra você ver, aí presta atenção. Quando a palavra está falando aqui de vigilância, presta atenção. Em 546 a.C., o rei Lídio Croeso foi derrotado pelos persas, que quem conduzia ali os persas, né, o reino persa ali era o grande Ciro, né? Soldados persas observaram um soldado de Sardes descer os rochedos e depois subiram pelo mesmo caminho para tomar a cidade de surpresa durante a noite. Então, era difícil transitar? Era, mas quem era do lugar sabia por onde passar. O exército inimigo, os persas, eles viram por onde que um soldado estava passando lá e, à noite, só seguiram ali o caminho que o cara fez. Tá entendendo? Assim a cidade inexpugnável caiu quando o inimigo chegou como ladrão na noite. Dá pra você ver. Tá entendendo? Porque da vigilância, né? Uma pessoa não vigiou, baixou a guarda, o inimigo observou a caminhada dessa pessoa que baixou a guarda
E aí, no momento que ele não esperava a cidade, não esperava, o inimigo foi e tomou a cidade. Entrou como se fosse um ladrão à noite, entrando no barraco, tá entendendo? No ano 334, ainda antes de Cristo, a cidade se rendeu a Alexandre o Grande. Em 214 antes de Cristo também, caiu outra vez, né? Agora através da mão de Antíoco o Grande, né? Então, se é Antíoco o Grande por volta de 214, então seria Antíoco, não seria o Epifânio, né? Não seria o Epifânio, não. Então, Antíoco o Grande, né, o líder Seleucido da Síria. Durante o período romano, Sardes, né, pertencia à província da Ásia, mas nunca mais recuperou seu prestígio. Era uma cidade com passado glorioso e um presente de pouca importância em termos políticos e comerciais. Aí nessa parte aqui agora, né, do presente é o presente do período bíblico aqui, do período em que estava sendo dirigida aqui essa carta aqui ao anjo, tá, da igreja de Sardes, tá certo? Então deixa eu te explicar algo aqui, ó. Olha como que de fato é muito interessante. Como é muito interessante você buscar conhecer pelo menos um pouco do contexto da época, do contexto cultural, daquilo que você, vamos dizer, você está falando de alguém ou de uma cidade, de uma tribo, não sei o que lá. Então é interessante você conhecer, quanto mais melhor, né? Conhecer culturalmente aí o povo, a tribo, é muito o reino e por aí vai, né? É muito interessante. Então agora eu vou te pergunto, faz agora muito mais sentido, né? Faz agora muito mais sentido a leitura aqui no tocante à questão da vigilância, no tocante aqui a, ó, tem nome de que vive, mas está morto. Porque muito provavelmente, assim como eu e você, nós podemos estar recebendo o nome de que estamos vivos, mas estarmos mortos por dentro, porque nós recebemos nome de que estamos vivos, porque de fato nós vivemos de aparência. Quem está do lado de fora vê o nosso exterior. E nós, como pessoas, como seres humanos comuns, mortais, cheios de falhas, fragilidades e tudo, nós sim, nós temos aí a grande tendência de manter uma imagem. Podemos não estar bem, mas nós buscamos manter uma imagem, manter um exterior, manter um estereótipo, manter a aparência. Nós, constantemente, nós vivemos de manter uma aparência. Olha para você ver como que a coisa é profunda. Quem nunca estudou aqui comigo, continua, né? Porque sempre foi assim e continuará sendo assim. É assim que a gente estuda. É assim que se estuda a Bíblia. Pega pequenas porções e se aprofunda ao máximo. E se destrincha o máximo do texto. Então assim era Sardes. Ela vivia ainda de aparência. Sardes ainda vivia pela fama, pelo glamour, pelo status que tinha no passado. Mas
interiormente ela já não era mais. Pode ser que quem da planície olhava a 500 metros para o alto e via aquela acrópole, via aquela cidade à vista e à distância esplendorosa, não imaginava o estrago que estava de fato por dentro dos muros, dos muros dessa cidade. E assim sou eu e você, bicho. Assim sou eu e você, meu amado irmão e minha amada irmã. Né? Podemos aí, ó, hoje, podemos aqui agora estarmos vivendo aí de aparência, vivendo aí de transmitir uma aparência de cristandade, de evangelicalismo, mas podemos estar mortos. Podemos enganar quem nos vê de longe, ou quem sabe até mesmo de perto, mas não tão perto. Porque se você de fato, ou se alguém de fato adentrar na intimidade de cada um de nós, esse terceiro, essa pessoa, ela poderá sim descobrir, e porque vai nos conhecer, né? Então ela poderá descobrir quem de fato nós somos, ou de fato qual estado nós nos encontramos, tá certo? Confiram o canal PAV, Projeto Alimentando Vidas oficial do meu amigo, meu irmão, mestre Luiz Sica. Jesus abençoe, meu irmão, tamo junto. Percebe, amados? Percebe? É bom estudar história ou não é? É ótimo. É ótimo. É ótimo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, né? Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Amado, por que Jesus ele vai falar dessa forma? Jesus ele vai falar dessa forma, pois, de fato, é dessa forma, é usando esta linguagem que aquele povo iria compreender questões tão abrangentes. Tá entendendo? Então Jesus, com aquela suprema sabedoria, ele vai dizer ali para o anjo da igreja algo que fazia parte, fazia sentido àquele povo, fazia sentido àquela população daquela localidade, fazia sentido. E meus amados, é a hora que eu falo para vocês, né? Eu vejo pessoas trazendo mensagens muito rebuscadas, muito cheias de firula, muito cheias de questões e tradições e filosofias humanas. Podem até arrancar um glória a Deus momentâneo ali daquela pessoa, mas a pessoa está entendendo? A pessoa de fato está entendendo a mensagem? Meu irmão, se Jesus ele falava de questões que arremetiam ao contexto de cada povo, por que eu e você vamos falar diferente? É ou não é? Por que nós iremos falar diferente? Flávio Antônio Alves, Jesus abençoe poderosamente. Por quê?
Por que seria diferente conosco? Por que a transmissão da mensagem através de nós seria diferente? Por exemplo, você vê pessoas aí da pseudo-sã doutrina, que nada mais nada menos do que usos e costumes. Você vê que é um povo que não manja nada de Bíblia, tanto que eles não conhecem nada de Bíblia, que quando eles vão, entre aspas, pregar, tudo que eles vão falar é de usos e costumes, porque só o que eles sabem falar é usos e costumes. Acaba que o povo que os ouve, eles também só falarão, eles também só conhecerão de usos e costumes. E a profundidade bíblica, o contexto bíblico, isso fica negligenciado. Isso é negligenciado. As pessoas nascem, crescem e morrem dentro dessas instituições sem nada saber acerca do Redentor, sem nada saber acerca da palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Agora, meu irmão, se eu estou em um lugar, se eu conheço a necessidade, digamos, espiritual daquelas pessoas, o que eu vou trazer? O que eu vou melhor? O que eu vou levar? O que eu vou pregar? O que eu vou ensinar? O que eu vou dizer? Claro, obviamente, eu poderia sim utilizar de alguma situação para poder chamar a atenção das pessoas. Beleza? Você acha que Jesus aqui não chamou a atenção do povo, não? Virei como um ladrão à noite. Se não vigiar, virei como um ladrão à noite. Historicamente, o pessoal sabe o que ocorreu com eles lá no ano que eu até perdi o nome aqui, ó, o ano aqui, ó. No ano 546 a.C., eles já sabiam o que aconteceu. Eles já sabiam. Então, meu irmão, se por exemplo, eu tô num lugar, por exemplo, nós estamos em Brasil, né? Então, Brasil, se você falar de promiscuidade, prostituição, adultério, por aí vai, pronto. Você tá falando uma linguagem que a maioria conhece. Então, ali você pode ir entrando. Ali você pode, né, ir aprofundando e trazendo ali verdades profundas, bíblicas, que vão alertar as pessoas, que vão edificar, que vão consolar, né? Que vão, claro, através do Espírito Santo, promover aí o quebrantamento, o arrependimento e tudo mais. Não é isso? Mas não. Um animal pega a Bíblia, com esse monte de página, ele lê um versículo isolado e começa a gritar, começa a sapatear, começa a falar em labachúria. E começa a cuspir para todo canto, dizendo, né, que o boné é pecado, leva para o inferno, a bermuda é pecado, leva para o inferno, a regata é pecado, leva para o inferno, o batom é pecado, leva para o inferno, e quem tiver com batom naquele grande dia lá vai para o inferno, a boca da pessoa vai cair no chão, né, e vai queimar lá nas mais profundas catacumbas infernais, né? Criptas infernais, é isso? É só isso. O cara vai falar só isso. E vocês sabem que eles fazem só isso. Eles falam apenas isso. Eles falam apenas isso. Precisamos, o povo de Deus precisa de pessoas sábias, de pessoas inteligentes, de pessoas capacitadas, mas infelizmente é aquilo que eu falei, qualquer desgraçado hoje recebe nome de pastor. Qualquer desgraçado que faz um desserviço na sociedade,
e dentro da igreja, na vida da família, na vida da esposa, na vida na vida do patrão, na vida do funcionário, qualquer um, ele recebe nome de pastor. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Falta inteligência, falta sabedoria, falta conteúdo, falta pegada firme de homem macho e de mulher macho na obra. Falta. Por isso que hoje você vê como é que tá aí, não é isso? Por isso você vê como que tá aí. Está na área a nossa querida Tati Sica, do canal Mulheres Reais e os Seus Ideais, Gazeta Online. Jesus abençoe poderosamente, filha. Muito bom ter você aqui. Muito bom ter você aqui. Você tá ligada, você tá ligada. Todos vocês que estão aqui, é muito bom ter vocês e vocês estão ligados, tá certo? Vamos lá para a conclusão. Vamos para a conclusão. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao versículo 6, e aqui termina a carta ao anjo da igreja de Sardes. Qual o sentido dessa vestidura branca? Ah, porque os anjos vestem de branco? Não seria esse aí o sentido, não seria esse aí o porquê, né? Vamos dizer, não seria esse o grande ponto aí do texto, tá certo? Mas em Sardes havia sim uma espécie. Eles comercializavam, né, tecidos, comercializavam tecidos finos, não só lã. Eles comercializavam tecidos finos. Havia ali uma tinturaria, ou havia prática de tinturaria em Sardes, tá certo? Contudo, vocês vão saber que para se obter um pano, um tecido branco, né, principalmente não, né? E levando em conta que o processo para ter um material branco, né, naquele período que o trabalho era bastante rudimentar, não é isso? Era algo que dava muito trabalho, e se dava trabalho, você ficaria caro, né? E se o material, se um produto ele é caro, logo ele não é para qualquer um. Então ele é um material nobre, ela é uma peça nobre, é um tecido nobre, tá certo? Então quando Jesus ele vai falar, né, dessas vestiduras, quando Jesus vai falar que alguns que não contaminaram as suas vestes, tá certo? Jesus está querendo dizer, está querendo mostrar para o povo aqui, ó, tem gente que ainda não se corrompeu, tem gente que ainda não se manchou com esse mundo, tem gente que não se contaminou, não se manchou, não se corrompeu com as coisas desse presente século, tá certo? Tem pessoas que se mantiveram limpas, puras, nobres. Que coisa linda, meu irmão. Que coisa maravilhosa. Tá me entendendo? Que coisa bela. Não é isso? Não é isso? Que coisa bela. O texto está mostrando. E o contexto histórico está apontando essa realidade. Ainda há pessoas que não se contaminaram, mantiveram o seu valor. Porque não adianta você ter um tecido fino, no caso o branco, mas você manchá-lo. Então manchou aquela pureza, aquela nobreza
já não existe mais. Já foi para o espaço. Não é isso? Já foi para o espaço. Tá bom? Então Jesus está alertando. Jesus está mostrando. Serve para Sardes e serve para nós, né? Nós brazuelenses, tá certo? Serve para nós também. Adailton Ferreira, que está na área, Jesus abençoe. Devemos buscar manter as nossas vestes brancas. Devemos buscar nos manter limpos, puros, nobres, separados, diferentes, distintos do comum. Se por um lado Jesus ele estava falando aqui acerca de aparência, tem aparência de que vive, mas está morto. Por um outro lado, ele também fala de pureza. Ele vai trazer essa questão do pano, do vestido, que de fato é algo exterior, mas que sim, né, tem aí toda uma conotação relacionada à pureza interior, tá bom? Tá certo? Essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Esse aí é mais um passo a passo de como nós devemos e podemos ler, estudar, analisar a Escritura com carinho, com cuidado, com zelo, com esmero, nos aprofundando a cada dia mais, a cada vez mais nos aprofundando para podermos ter aí uma maior profundidade, né? Ter uma maior percepção daquilo que o texto está dizendo com bastante profundidade, tá certo? Não se desespere, vou ler tudo, vou ler a Bíblia durante o ano. Grande coisa. Pegue pequenas porções e tire dessas pequenas porções o maior proveito possível. Quanto mais você conseguir extrair verdades eternas de pequenas porções de texto, mais edificado você será. Tá certo? Então, essa é uma live. Essa é uma live de pregação. Essa foi uma live de estudo. Essa foi uma live teológica. Tá certo? Pois aqui nós fizemos aqui uma espécie de hermenêutica. Tá certo? Aqui nós fizemos uma espécie de exegese do texto. Tá certo? Ou dos textos que nós trabalhamos aqui nesta noite. Tá certo? E é isso. Espero que você esteja sendo bastante edificado. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não tinha absolutamente nada planejado aqui, já sabia apenas dos textos que eu ia ler, né? Eu fico bastante feliz por estar aqui com vocês, trazendo esse trabalho, esse conteúdo de valor. Porque eu vou falar, e tem hora que a gente não pode ser, viu, Tati? Tem hora que a gente não pode ser humilde não, viu, Tati? Tem hora que a gente pode ser humilde não. É que eu falo com você a verdade? Esse trabalho que o Gordinho tá fazendo aqui, desse jeitão, com essa linguagem aqui que a gente trabalha, com essa metodologia, com esse esmero, tá? Aqui, não conheço o outro não, tá bom? Não conheço não, tá certo? E é isso daí. Vamos crescer juntos, vamos trabalhar juntos, em nome de Jesus, vamos crescer aí de forma equilibrada, crescendo na graça e no conhecimento. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo. Receba aí essa mensagem, Miriam e todos os irmãos e irmãs. Receba essa mensagem, receba essa palavra, receba aí esta verdade para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E a você, eu faço um pedido. Eu faço um pedido que você não se esqueça jamais. Há 3 coisas que não se pode conter:
a água, o fogo e a minha boca, quando eu decidir abrir a Sagrada Escritura e esmiuçar ela aqui com os meus amados e queridos irmãos. Beijo do gordo!